Pense agora na seguinte situação: você comprou uma mercadoria, fez ali a precificação, colocou na prateleira. Seu cliente chegou ali, vai começar a colocar os produtos no carrinho, chega no caixa, a compra dele deu R$ 100. Automaticamente ele paga aquele valor e aí para você não chega a R$ 100, para você chega a 80. Pois é, esse é o novo formato que vai vir chamado Split Payment, que na verdade seria pagamento dividido. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que isso tem a ver e como vai funcionar dentro do seu sistema. Mas antes de qualquer coisa, faz o seguinte, se inscreve no canal, dê o seu dedão, tchau, C de qualidade. E se inscreve no canal, dê o seu joinha, coloca algum comentário, caso você queira saber mais de alguma coisa, algum assunto em específico, enfim, é muito importante o seu feedback para a gente poder crescer aqui as nossas redes e trazer um conteúdo também relevante dentro da sua necessidade, beleza? Todas as segundas, quartas e sextas a gente sempre traz um conteúdo aqui para você entender mais sobre varejo e principalmente estar antenado dentro do seu sistema. Vamos lá. O que acontece? Em 2027, o governo vai implementar, através da reforma tributária, uma nova modalidade chamada pagamento dividido, que na verdade se chama Split Payment. E talvez você deve estar se questionando o seguinte: mas Ricardo, como é que funciona isso? Eu vou te explicar de uma maneira bem, desculpa o termo, tá? De uma maneira bem burra, porque é muito simples de entender. Pensa agora o seguinte: você tem um cadastro no iFood e seu supermercado vende no iFood. Um exemplo. O produto ele custa, vamos supor, R$20. Mas vamos supor que o iFood tem uma taxa, que é a taxa da plataforma e todos os encargos, que ela cobra lá 10%. Ou seja, 10% de R$20, que seria uma venda que você faria de qualquer produto, seria quanto? R$2. Quando você vende esse produto no iFood, o seu cliente compra esse produto, ele pagou R$20 o cliente, para você o iFood vai repassar quanto? Vai repassar R$18. Ponto. O Split Payment é basicamente isso. Ou seja, o governo ele vai começar a fazer o recolhimento da tributação na fonte, ou seja, na origem da venda. Pensa comigo o seguinte: seu cliente comprou um produto e ele custou não, né? Para ele custou R$10, preço de venda, né? Então ele chega no caixa e vai fazer o seguinte: ele vai pagar aquele produto. Na hora em que seu operador de caixa ele registra aquele item, automaticamente vai ser o valor dos R$10, mas vamos supor que para a União, ou seja, para o governo, vai 10% do valor, tá? Vamos pegar aqui de uma maneira bem grotesca aqui. Automaticamente vai ser descontado como? R$9 vai para o seu caixa e R$1 já vai diretamente para a conta do governo. Por que o governo criou essa modalidade, esse formato, né? Existe uma pesquisa que mais ou menos 40% das empresas, elas não pagam os seus tributos, os seus impostos de maneira real e principalmente em dia. E o que acontece? O governo não é bobo nem nada, ele vai querer o quê? A parte dele, a fatia dele, que é o justo, né? O justo assim, né? Pelos percentuais a gente acaba achando que não é o justo, né? Mas é aquele ditado, dá a César o que é de César. Então o que o governo fez? Ele falou assim, já que a gente tem que receber esse valor e a gente não está recebendo, vamos fazer uma forma de que a gente recebe isso na hora e o que é meu e o que é seu é seu. Então, cada um fica do seu lado daí, eu fico do meu lado de cá, eu recebi aqui a minha parte e você gerencia a sua. E esse é o formato do Split Payment, que é exatamente isso. A recolha da tributação vai ser feita diretamente na fonte. Só que aí tem uma questão. Isso vai começar a entrar em vigor em 2027. Então eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Se você já estiver em 2027, vai começar a entrar em vigor agora. Se você não está em 2027 ou está antes de 2027, né, ainda vai entrar em vigor. E como é que vai funcionar? No primeiro momento, vamos passar por fases, igual foi a NFCE, vamos dizer assim, né? Necessariamente não vão ser todas as empresas que vão ser obrigadas, principalmente, por exemplo, para consumidor final. O Split Payment ele vai funcionar exatamente, pelo menos no início de 2027, para B2B, ou seja, de empresa para empresa. Então, eu sou um CNPJ, você é outro CNPJ. O Split Payment vai funcionar para nós. Se caso você trabalhar com uma pessoa
de consumidor final, o cliente na ponta da linha lá, que vai no seu caixa do mercado e vai comprar contigo, necessariamente não vai funcionar para ele. Vai funcionar somente se for empresa para empresa. Então, o split payment, no primeiro momento, ele vai trabalhar de maneira faseada, ou seja, por fases. De 2027 em diante, de 2027 até 2033, aí ele vai começar de maneira um pouco mais híbrida. Mas, Ricardo, me fala uma coisa. Então, se caso a gente começar a trabalhar dessa forma, logo então eu não vou pagar mais as guias de DAS, ICMS, PIS, COFINS, ST, necessariamente sim e não. Como assim? Explica melhor. Nessa primeira fase, que vai iniciar em 2027, como vai ser de empresa para empresa, vai ficar algo muito facultativo. De que modo? A empresa em si ela fica, fica do jeito dela, de como ela quer trabalhar. Por exemplo, eu vou trabalhar com split payment, mas eu não vou querer trabalhar com as guias, eu não vou pagar as guias. Então vai ser tudo na hora ali, o pagamento, vamos dizer assim, dos impostos. Ou, se a empresa quiser, ela pode continuar trabalhando de maneira normal. A partir de 2033 em diante, aí sim, vai ser tudo unificado via split payment. Por quê? Porque aí a fase da reforma ela já entrou totalmente e todos os tributos em si, do IVA, CBS, já vai estar em vigor e já vai estar funcionando de maneira, vamos dizer assim, para valer, vamos dizer, para valer mesmo, né? Então, existe essa questão. De 2027 até 2033, vai ficar de maneira faseada e aí automaticamente não é obrigado, tá? Mas vai existir a possibilidade, até porque também o governo ele precisa ir testando, né, para verificar como vai funcionar, como as empresas vão aderir. Então, nesse primeiro momento, vai se trabalhar de empresa para empresa, ou seja, do cenário B2B para B2B. Quando a gente traz para o nosso cenário de supermercado, vamos pegar na situação que é hoje e vamos olhar para a situação vindoura, do que vai acontecer no porvir, né? No formato que é hoje, como é que funciona? O supermercadista ele vende a mercadoria, vai juntando ali os impostos, no final do mês vem a guia e ele paga aquilo ali. No formato do split payment, vai ser feito na hora, quando isso virar de verdade. O pagamento ele vai ser efetuado na hora. Qual é o problema? O problema é que hoje, por exemplo, quando a gente fala de supermercado, o fluxo de caixa é muito apertado. Então, por exemplo, você vende um produto, vamos dizer assim, o dinheiro que entra no caixa, ele é para segurar para pagar outros boletos e a partir daí você depois pagar as guias, né? Pagar os impostos em si. No formato do split payment, vai ser um pouco mais desafiador para o dono de supermercado. Por quê? Como o tempo de pagamento dele é muito curto, logo então ele vai ter que pagar já o do governo na hora. E automaticamente o fluxo de caixa dele vai ficar um pouco mais apertado. Isso mostra para a gente que o cenário de compra vai mudar para o supermercadista. O cenário de venda para o fornecedor também vai mudar. Vai existir uma mudança de logística de compra e de venda. Na ponta, para o consumidor final também vai mudar. Creio eu que algumas formas de pagamento que hoje nós temos, por exemplo, como o cartão, talvez, e essas que você paga, né, digitalmente, eu pego aqui cartão, ela vai ficar diferente também no sentido de prazos. Os prazos vão ficar mais apertados. Por quê? Porque o dinheiro ele vai ficar mais curto. Ele vai ficar mais curto porque o governo ele já está levando a parte dele. No formato que é hoje, eu compro, eu vendo e pago depois para o governo. No formato do split payment, vai funcionar de que forma? Eu compro, eu vendo e o governo já tira do dele na hora. Então vai ficar mais desafiador. E aí entra os pontos, né? Eu tenho certeza que alguns benchmarks de compra, de giro de estoque, eles vão mudar justamente por causa disso. Por quê? Porque vai ficar tudo muito... O ciclo financeiro do supermercado, que já é apertado, vai ficar mais apertado ainda. E aí existe um desafio. Só que aí entra o ponto. O desafio maior agora que o dono do supermercado vai ter com o split payment vai ser exatamente o cadastro de produto. Por quê? Quem vai gerenciar essa transação para repassar para a União vai ser o sistema.
Lógico, o sistema ele vai estar homologado dentro das diretrizes, né, das informações que vier do que o governo mandar e solicitar para que o sistema mande para a União. Só que tudo passa pelo cadastro de produto. Se seu cadastro de produto ele é um cadastro que ele está com um monte de gambiarra fiscal, você vai ter um problema também porque você pode estar pagando o seu imposto a maior. E se estiver pagando a menor, Ricardo, você também vai ter um prejuízo, porque o governo ele quer que você pague o imposto de maneira correta. Não importa se ele é a maior ou se ele é a menor. Se ele for a maior, você vai estar tendo prejuízo. Se ele for a menor, você pode estar tomando multa. Você pode ser autuado por isso. Então, o que a gente tem que ter? NCM. Se o NCM estiver errado, você vai ter um problema. Se o CFOP estiver errado, vai ser um problema. Ou se estiver faltando a informação, né? Lógico, tudo isso é validado antes, né? Mas eu estou trazendo aqui os casos, né? CST, CSOSN, que é do Simples Nacional, ou regime normal. Se estiver errado, também você vai ter um problema. Então, existe uma série de fatores que, se seu cadastro de produtos não estiver correto, você vai ter prejuízo. Por isso que eu digo, o cadastro ele é a base principal do seu supermercado. Não só do supermercado, né? Mas de qualquer setor de varejo, seja alimentar ou não. Se você tem um cadastro que ele é, vamos dizer assim, meia boca, ele não tem as informações, principalmente as informações tributárias, você vai ter um problema aí porque essas informações elas vão estar incorretas e automaticamente, quando você estiver trabalhando e quando estiver virado para o split payment, se esse cadastro estiver errado, incongruente, você pode estar tomando prejuízo. Tá? Então, a gente tem que ficar atento agora a exatamente isso. Claro, nós temos, a não ser a época que você está assistindo esse vídeo, né? Se for em 2027, você não tem mais tempo, você já tem que se adequar no seu cadastro de produto. Se você está assistindo antes de 2027, você ainda tem um tempo ainda para se adequar a isso. Então, corre. O Sistema Diamante ele tem uma ferramenta que a gente tem uma ferramenta própria nossa que faz a correção e a auditoria do seu cadastro de produtos de maneira automática, sem você precisar se preocupar se está correto ou não, o PIS, COFINS, ICMS, INCEM, enfim, você não vai ter esse problema. Até mesmo quando for na reforma tributária, que vai ser o IVA, o CBS, enfim, tá? Só que é uma ferramenta nossa, né? A gente desenvolveu essa ferramenta e você pode utilizar essa ferramenta dentro do nosso sistema. Se você quiser saber mais, você vai fazer o seguinte, manda uma mensagem, aqui tem um link aqui abaixo, ou tem um QR Code aparecendo aqui, você vai clicar e vai verificar com o nosso time do comercial e a gente vai fazer uma apresentação e te mostrar. Tá? Então é exatamente isso, tenha cuidado com o seu cadastro de produtos nessa nova fase da reforma tributária, porque se você não tiver o cadastro correto, você vai ter um problema aí de pagar imposto a maior, e uma das coisas que você não pode fazer é o que? Ter prejuízo. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, coloca aqui nos comentários e a gente vai se vendo aí pelos próximos vídeos aí, tá bom? Tamo junto, sistema, um abraço e vamos pra cima. Valeu!